Oi, turma! Vamos para mais uma aula de anatomia e fisiologia. Eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Vamos para a aula? Então, hoje a nossa aula será falando sobre o sistema digestório, que é o trato digestório e os órgãos anexos que constituem esse sistema digestório. A estrutura do trato digestório inclui boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e também o ânus. Enquanto os órgãos digestórios acessórios são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Funções. Qual é a função do sistema digestório? Ele destina-se ao aproveitamento pelo organismo de substâncias estranhas, ditas alimentares, que assegura a manutenção de seus processos vitais. Também a função de transformação mecânica e química das macromoléculas alimentares ingeridas, que são proteínas e carboidratos, entre outras, em moléculas de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Também a função é de transporte de alimentos digeridos, água e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Também tem a função de eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, que juntamente com o resto de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e de substância secretada na luz do intestino. E nisso nós temos a mastigação, que a mastigação já é a desidratação parcial dos alimentos, que é um processo que pode ser, um processo mecânico, na verdade que é um processo mecânico e químico. Também tem a parte da deglutição, que vai ter a condução, que dá a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago. Também na parte da ingestão, que é a parte de introduzir o alimento no estômago. A digestão, que é o desdobramento do alimento, que vai transformar em molécula mais simples. E a parte da absorção, que vai ser um processo que vai ser realizado pelo intestino. E, por último, a defecação, que vai ser a eliminação de substância não digerida no trato gastrointestinal. Ou seja, o meu organismo ele aproveita o que é bom e descarta o que é ruim. Os órgãos anexos. Os órgãos anexos são as glândulas periódidas, as glândulas submandibulares, as glândulas sublinguais, fígado e o pâncreas. Deixei aqui uma imagem para vocês da anatomia, onde é que fica, falando assim, anatomicamente, onde é que fica as glândulas parótidas, as glândulas sublingual. Também deixei aqui a imagem do esôfago, do estômago, do baço, do fígado, da vesícula biliar, do duodeno, o intestino grosso, o intestino delgado, do pâncreas, o apêndice, reto e do ânus. Vamos falar agora sobre a boca, A boca também referida como a cavidade oral ou bucal, e é formada pelas bochechas, ou seja, elas formam as paredes laterais da face e são constituídas externamente por pele e internamente por mucosa. E pelo palato duro,
que é a parede superior, e mole, que é a parede posterior, e pela língua, que é importante, né, para o transporte de alimento, sentido do gosto e também da fala. O palato mole se estende posteriormente na cavidade bucal como a úvula, que é uma estrutura com forma de letra V e que está suspensa na região superior e posterior da cavidade bucal. Eu vou deixar uma imagem para vocês, identificando cada um deles, ok? Lembrando que a cavidade da boca é aonde o alimento é ingerido e preparado para digestão no estômago e no intestino delgado. Então, assim, o alimento, ele é mastigado pelos dentes, né? E a saliva, que é proveniente das glândulas salivares, né, que facilita a formação de um bolo alimentar controlado. E a degustação, né, que já é iniciada, digamos assim, voluntariamente, né, voluntário, na cavidade da boca. E assim, a fase voluntária, né, do processo empurra o bolo da cavidade da boca para a faringe, que é a parte, né, que é expandida do trato digestório, que ocorre, né, a fase automática da degustação. Dentes. Os dentes, eles são estruturas cônicas, duras, fixadas nos alvéolos das mandíbulas e maxilar, que são usadas na mastigação e na assistência à fala. Criança tem 20 dentes decidos, ou seja, são primários ou de leites, como queira chamar. Os adultos, normalmente, eles possuem 32 dentes secundários. Na época em que, por exemplo, em que a criança está com 2 anos de idade, provavelmente já estará com um conjunto completo de 20 dentes de leite. Quando um adulto jovem, que já está com mais ou menos assim entre 17 a 24 anos de idade, geralmente está presente em sua boca um conjunto completo de 32 dentes permanentes. Língua. A língua é o principal órgão do sentido do gosto e é um importante órgão da fala. E, né, além, né, de auxiliar também na mastigação e degustação dos alimentos. Ela está localizada no soalho da boca, dentro da curva do corpo da mandíbula. Aqui tem uma imagem da anatomia da língua. Aí vocês estão vendo a raiz da língua, o sulco longitudinal à língua e o ápice da língua. Faringe. A faringe é um tubo que se divide em 3 partes: nasal, que chamamos de nasofaringe, oral, que é orofaringe, e laringea, que é a laringofaringe. A faringe, ela se comunica-se com as vias nasal, respiratória e digestória. O ato da deglutição normalmente direciona o alimento da garganta para o esôfago, um longo tubo que se esvazia no estômago. E assim, durante a deglutição, o alimento normalmente não pode entrar nas vias nasal.
e também respiratória, em razão do fechamento temporário das aberturas dessas vias. Assim, né, digamos assim, que durante a deglutição, o palato mole, ele se move em direção à abertura da parte nasal da faringe, e a abertura da laringe é fechada quando a traqueia, ela move-se para cima e permite uma prega de tecido, que é chamada de epiglote, cubra a entrada da via respiratória. Então, assim, o movimento da laringe também, digamos assim, simultaneamente, puxa as cordas vocais e faz com que, né, aumente a abertura entre a parte laríngeas da faringe e o esôfago. E o bolo alimentar, ele passa pela parte da laríngea da faringe e entra no esôfago em mais ou menos de 1 a 2 segundos. Esôfago. O esôfago é um tubo que se estende entre a faringe e o estômago. E a presença de alimento no interior do esôfago estimula a atividade peristáltica, que faz, né, com que o alimento se mova-se para o estômago. E o estômago é um segmento mais dilatado do tubo digestório, em virtude dos alimentos permanecerem por algum tempo, e necessita ser um reservatório entre o esôfago e o intestino delgado. O estômago, ele é dividido em 4 regiões, ou em 4 áreas principais, que é a cárdia, fundo, corpo e piloro. E lembrando que vou deixar uma imagem, né, anatomicamente, falando exatamente do estômago. Que o fundo, que apesar do nome, né, situa-se no alto, acima do ponto onde se faz a junção do esôfago com o estômago. O corpo, né, ele apresenta cerca de 2/3 do volume total. Então, para impedir o refluxo do alimento para o esôfago, existe uma válvula que chamamos de orifício de entrada do estômago, é o ósseo cardíaco ou orifício esofágico inferior. A cárdia, né, que ela é situada por um longo acima da curvatura menor do estômago, e é denominada por estar próximo ao coração. E para impedir, né, que o bolo alimentar passe no intestino delgado, o estômago, ele é dotado de uma poderosa, digamos assim, uma poderosa válvula muscular, que é tipo um eplicte, que é chamado de píloro, que na verdade é um orifício de saída do estômago, entendeu? Que ele é ósseo pilórico, entendeu, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Intestino delgado. Os principais eventos da digestão e absorção ocorrem no intestino delgado. Portanto, sua estrutura é especialmente adaptada para essa função. Sua extensão fornece grande área de superfície para a digestão e absorção, sendo ainda muito aumentada pelas pregas circulares, vilosidade e microvilosidade. E assim,
O intestino delgado retirado, né, assim, digamos assim, ele tem a cerca de 7 metros de comprimento e pode variar entre 5 e 8 metros, né, o comprimento de intestino delgado e grosso em conjunto após a morte, assim, digamos assim, é de 9 metros. O intestino delgado, ele consiste em duodeno, jejunum e íleo, que estende-se, né, do piloro até a junção ileocecal, que onde o íleo ele se une ao seco e a primeira parte do intestino grosso, ok? E o duodeno. Duodeno é a primeira porção do intestino delgado. O jejunum, ele é a parte do intestino delgado que faz a continuação do duodeno. E o íleo é o último segmento do intestino delgado e que ele faz a continuação ao jejunum. Ele desemboca no intestino grosso através de um orifício que recebe o nome de ósseo ileocecal, ok? Vamos falar agora do intestino grosso. O intestino grosso, ele mede a cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro de comprimento. Ele se estende do íleo até o ânus. E assim, o intestino grosso, ele absorve a água com tanta rapidez que, por exemplo, a cerca de 14 horas, o material alimentar, ele toma uma consistência típica do bolo fecal. O intestino grosso, ele é mais calibroso que o intestino delgado. Então, é por isso, né, que ele recebe o nome de intestino grosso. O calibre vai gradativamente afinando conforme vai chegando no canal anal. O intestino grosso, ele é dividido em 4 partes principais, que é o seco, o colo, que o colo nós temos o ascendente, transverso, o descendente e o sigmoide, reto e ânus. A primeira é o seco, que é o segmento de maior calibre. Ele se comunica com o íleo. E essa comunicação, ele impede o refluxo do material, né, que é proveniente do intestino delgado. E existe também uma válvula que está localizada na junção do íleo com o seco, que é chamada de válvula ileocecal, que fica no fundo do seco e nós encontramos o apêndice vermiforme. E a porção seguinte do intestino grosso é o colo, que dá o segmento que se prolonga do seco até o ânus. E a imagem seguinte, vocês vão ver um colo ascendente, um colo transverso, um colo descendente e um colo sigmoide. Eu deixei uma imagem para vocês, né? Lembrando que o reto, ele recebe este nome por ele ser um retilíneo, né? O canal anal, apesar de bastante curto, aí na figura vocês dá pra ver, né? Porque ele tem 3 centímetros de comprimento, ele é importante apresentar, né, algumas formações essenciais, que é para o funcionamento intestinal, da qual citamos, né, os esfíncteres anal. Os esfíncteres anal interno, ele é mais profundo e ele resulta de um espaçamento de fibras musculares lisas circulares, que é de movimentos involuntários. Esses esfíncter anal externo, ele já o externo, quer dizer, ele é constituído por fibras musculares estriadas
que ele dispõe, né, circularmente em torno do empíxe anal interno, e ele já é voluntário. E ambos, né, os dois empíxes, eles devem relaxar antes que a defecção possa ocorrer, entendeu? Função do intestino grosso. A função do intestino grosso é a absorção de água e de certos eletrólitos, também na síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias intestinais, também pela armazenagem temporária dos resíduos, digamos fezes, também pela eliminação de resíduo do corpo, pela defecação. Vamos falar agora sobre o peristaltismo, que são ondas, né, peristálticas intermitente e bem espaçada, que movem o material fecal seco para o interior do colo ascendente, transverso e também adescendentes. Ou seja, à medida que se move, né, através do colo, a água é continuamente reabsorvida das fezes, através, né, das paredes do intestino para o interior dos capilares. E assim, as fezes que ficam no intestino grosso, né, eles ficam por um período maior e perdem o excesso de água. E desenvolve, né, que nós chamamos de constipação. Ao contrário, né, os movimentos rápidos do intestino, ele não permitem tempo suficiente para que ocorra a reabsorção de água e causa, então, uma diarreia, ok? O peritônio. O peritônio é a mais extensa membrana serosa do corpo. E assim, é uma parte que reveste a parede abdominal e nós chamamos, né, de peritônio parietal. E ela se reflete, né, sobre as vísceras que constituem o peritônio visceral. Os espaços entre os folhetos parietal e visceral do peritônio nós chamamos de cavidade peritoneal. Para não ficar muito extenso o assunto, eu vou dividir a aula, o sistema digestório, em dois momentos. Na próxima aula, vamos falar, né, sobre os órgãos anexos, para não ficar muito extenso. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.